Bom dia, senhoras e senhores. O tema desse artigo é segmentação multivariada dos termos de compromisso de estágio dos estudantes do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal da Bahia. Essa apresentação está sendo ministrada por mim, Marcelo Henrique dos Santos Ferreira. Os autores deste artigo são o professor Adonias Magdiel Silva Ferreira, da UFBA, e Marcelo Henrique dos Santos Ferreira, mestrando em Engenharia Industrial da UFBA. Conhecer as características e especificidades da prática de estágio é de extrema importância para os estudantes, para o preparo para os desafios da vida profissional, para a universidade, na criação de soluções adaptadas às demandas regionais e para a indústria, para alinhar as suas necessidades à formação profissional. Nesse sentido, o objetivo desse artigo é a identificação de padrões e tendências observados nos contratos de estágio firmados com o intuito de compreender melhor as características dos estágios realizados pelos estudantes. Segue a apresentação referencial teórico. Com relação à metodologia, a base de dados é uma planilha de acompanhamento administrativo e acadêmico de estágio criada pela diretoria da Escola Politécnica. O período compreendido entre 2018 e 2023 e iremos fazer um estudo das características individuais de cada estado, bem como a interação entre eles. A abordagem utilizada é a abordagem quantitativa, por agrupamento de objetos, a linguagem utilizada é a linguagem R e o software utilizado é o software RStudio. As variáveis encontradas na planilha de estágio são o ramo de atividade, a cidade de relação do estado, o semestre acadêmico dos alunos, a carga horária de estágio e a duração do estágio. Com relação aos resultados de discussões, inserimos os dados no RStudio, que gerou gráficos como dendrograma, silhueta, cluster e segmentação. Com relação ao dendrograma, com um raio de distância igual a 100, a classificação mais adequada foi em 4 grupos. No gráfico de silhueta, ele mostrou que a quantidade ideal de grupos era 3 ou 4. Optamos por utilizar 4 grupos para dar maior nitidez e maior estratificação e detalhamento das informações. O gráfico de agrupamento do método Kaminsky, que é o gráfico que apresenta os clusters, nós colocamos o cluster 1 de vermelho, 2 em verde, 3 em azul, o 4 em roxo. Verificamos que os clusters 2 e 3 têm maior proximidade e os clusters 1 e 4 têm uma maior distância. O gráfico de segmentação foi criado para a melhor compreensão dos dados. Então, cruzamos as variáveis carga horária com as variáveis ramo de atividade, semestre, tempo e local do estágio. Aqui apresentamos a tabela de estratificação dos dados do cluster 1, que tem como principal característica a carga horária de 20 e 25 horas, o cluster 2 com uma grande diversidade de semestres, o cluster 3 com a grande diversidade de ramos de atividade e o cluster 4 com a grande diversidade de locais. Como conclusão, temos que a distinção dos perfis econômicos das cidades estudadas foi muito clara. Por exemplo, Salvador, com uma economia bastante diversificada, abriga empresas de todos os setores e todos os clusters, enquanto que Camaçari e Simões Filho possuem características mais de polos industriais, justificada pela presença de atividades de setores específicos, como a indústria química e petroquímica. Como a segunda conclusão, vimos a associação entre a quantidade de contratos assinados, a localidade e o semestre acadêmico. Salvador, como um centro econômico mais dinâmico, ele possui oportunidades para alunos em fase inicial de formação, nos primeiros semestres. Enquanto que Candeias, por exemplo, tem um cenário econômico menos dinâmico e dava preferências a alunos dos últimos semestres, ou seja, com a base de conhecimentos maior, que possa assumir responsabilidades mais rapidamente. A presença do cluster 4 em todas as cidades indica também um potencial de integração regional. E a duração dos contratos, mais especificamente dos clusters 1, 2 e 3, mostra uma ampla variedade de opções de duração de estágio, com durações de curta, média e longa duração. Enquanto que o cluster 4 possui uma abordagem mais binária, com estágios curtos ou estágios longos, excluindo os contratos de duração intermediária. Os contratos de curta duração permitem aos alunos explorarem diferentes áreas de atuação, porque eles fazem mais estágios. Enquanto que os estágios de longa duração permitem uma maior imersão e mais profunda em ramos de atuação mais específicos. O setor automobilístico teve uma grande quantidade de contratos. No entanto, verificamos que eram em locais distantes dos centros acadêmicos e com extensa carga horária, ressaltando a necessidade de avaliação do impacto dessa dinâmica na vida acadêmica dos estudantes. Como recomendações, nós identificamos a necessidade de investigação dos motivos que levaram aproximadamente 82% das empresas, constante na planilha, não terem renovado as contratações, não terem feito novas contratações de estágio. E também a pouca expressividade da indústria cultural. A Bahia, com um cenário cultural pujante, temos que verificar o nível de profissionalização da indústria cultural, bem como a participação da engenharia de produção na indústria do entretenimento local. Obrigado a todos e um bom dia.